Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Que bom encontrar vocês de novo por aqui. Bem-vindos a mais uma live do Papo Glaucoma. Oi, Kelly, tudo bom? Boa tarde, Ana, Lucirene, Tatiane, bem-vindas. Tudo bom, Paulo? Boa tarde. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, eu vou repetindo aquela minha apresentação de sempre, porque sempre tem alguém novo chegando por aí que está entrando pela primeira vez, então eu vou me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e estou aqui tanto no Instagram quanto no YouTube com o objetivo de ajudar vocês a controlar melhor o glaucoma e com isso preservar a visão por toda a vida. Hoje, nessa live, a gente vai falar sobre as diferenças entre ângulo aberto e ângulo fechado. É um tema que é bem polêmico, porque toda vez que eu falo desse tema de ângulo aberto e ângulo fechado, vocês mandam muita pergunta. Então, quem tiver dúvida para mandar, pode já ir mandando aqui no balãozinho. Vamos ver se o balãozinho vai funcionar, que semana passada o balãozinho não estava funcionando. Vocês podem mandar pelo chat, se não conseguirem mandar no balão, mas aqui no balãozinho é mais fácil de eu encontrar as dúvidas de vocês. José Armando, Marisa, bem-vindos. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou começar falando um pouquinho para vocês de quais são as diferenças entre o ângulo aberto e o ângulo fechado e quais são as consequências disso para vocês controlarem o glaucoma, tá? Primeira coisa, vamos entender o que é esse ângulo, tá? O nosso olho, internamente, a bolinha do olho, ela não é vazia por dentro. Ela é preenchida por um líquido que se chama humor aquoso. E esse líquido, ele precisa ficar numa constante circulação. Esse líquido, ele precisa ficar o tempo todo sendo produzido e sendo escoado. O nosso sangue, da mesma forma que ele circula pelo nosso corpo para levar nutrientes, para levar oxigênio, o humor aquoso faz o mesmo papel no olho. Então, da mesma forma que o sangue circula, o humor aquoso também precisa circular. Então, o nosso olho fica o tempo todo produzindo humor aquoso, e ele precisa escorrer. Ele escorre por um sistema de drenagem que funciona igualzinho a um sistema de drenagem da pia que a gente tem em casa, no banheiro, na cozinha. Então, a pia ela tem um ralo por onde o líquido vai descer e depois esse líquido vai passar por uma série de canos por onde ele vai sendo distribuído. No olho acontece exatamente a mesma coisa. A gente tem uma estrutura que faz a função de ralo, que é o ângulo, e a gente tem uma série de canaizinhos depois desse ângulo que vão distribuir o humor aquoso para ele ser absorvido. Certo? Então a gente tem no olho um sistema de drenagem que é composto pelo ângulo e pelos canais de drenagem. Quando a pessoa tem a pressão ocular alta, quando a pressão no olho sobe, isso acontece porque ou o ralo está fechado ou porque os canais estão entupidos. Então aconteceu alguma coisa ali nessa drenagem que não funcionou bem e por conta disso a pressão ocular vai subir porque o humor aquoso ficou retido em vez de circular como deveria. Quando o problema está nos canaizinhos, nós dizemos que isso é um glaucoma de ângulo aberto. Então, o ângulo está aberto, o ralo está aberto, mas os canos depois desse ralo estão entupidos. Então, isso é um glaucoma de ângulo aberto. Agora, quando o problema está no ralo, ou seja, o ralo está fechado, então não tem como o humor aquoso escorrer, nós chamamos isso de um glaucoma de ângulo fechado. Então, gente, todo mundo tem ângulo aberto ou ângulo fechado, independente de ter ou não glaucoma. Isso é uma característica nossa de anatomia dos nossos olhos, tá? Mas quando a pessoa tem glaucoma, quando a pressão ocular está alta, a gente usa essa característica de ter o ângulo aberto ou fechado para
classificar o glaucoma. Então, vocês todos aí que estão me vendo que tem glaucoma, eu divido vocês entre as pessoas que têm ângulo aberto e as pessoas que têm ângulo fechado. Beleza? Até aqui vocês estão conseguindo entender? O que for surgindo de dúvida, vão mandando aqui no balãozinho, tá? E quem chegou agora que perdeu o começo da explicação, não se preocupa que amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar gravada no YouTube. Atenção, não vai ficar gravada aqui no Instagram, mas 10 horas da manhã está no YouTube. Continuando então, todo mundo tem ou ângulo aberto ou ângulo fechado. Como é que a gente faz então para saber se o seu ângulo é aberto ou fechado? A gente sabe isso através de um exame simples, que é super rápido, feito no consultório mesmo, que se chama gonioscopia. Esse exame ele é bem tranquilo de se fazer, é um exame que é feito em poucos minutos e que dá pra gente informações muito importantes sobre o seu glaucoma. Então, todo mundo que tem glaucoma precisa fazer o exame de gonioscopia para saber se o seu ângulo está aberto ou está fechado. E para que a gente precisa saber isso? Essa informação é essencial, vai mudar todo o seu tratamento, tá? Por quê? Primeiro, a gente precisa saber se o seu ângulo é aberto ou fechado, porque os tratamentos que são mais eficazes em cada forma de glaucoma são diferentes. Então, existem tratamentos que são mais indicados para quem tem ângulo aberto e existem tratamentos que são mais indicados para quem tem ângulo fechado. Por exemplo, existem vários tratamentos, tá? Em todo tratamento a gente faz isso racional. Eu vou só dar um exemplo. Se a gente pensa em um tratamento a laser para o seu glaucoma, se você tem um glaucoma de ângulo fechado, o laser que se faz em glaucoma de ângulo fechado é a iridotomia. Se você tem um glaucoma de ângulo aberto, o laser que se faz para glaucoma de ângulo aberto é a trabeculoplastia. São aparelhos diferentes, são tipos de laser diferentes. Então, o tipo de glaucoma que você tem vai influenciar diretamente na opção de tratamento que a gente vai escolher. E tem outro grande motivo para ser tão importante a gente saber se o ângulo é aberto ou fechado, que é para determinar o seu risco de cegueira pelo glaucoma. Todo mundo que tem glaucoma tem risco de ficar cego, principalmente se a doença é descoberta muito tardiamente ou se não é feito o tratamento e o acompanhamento correto. Mas esse risco, ele é maior para algumas pessoas do que para outras. As pessoas que têm o glaucoma de ângulo fechado, elas têm maior risco de cegueira do que as pessoas que têm glaucoma de ângulo aberto. Então, é importante a gente diferenciar isso para saber que, opa, esse ângulo está fechado, então eu preciso ser mais rigorosa com esse tratamento porque essa pessoa tem mais chance de cegueira, certo? Agora, quem tem ângulo fechado e ouviu isso, não se desespere, porque a gente consegue transformar o ângulo fechado em ângulo aberto, tá? Um outro motivo de ser importante a gente fazer essa diferenciação é porque existem alguns medicamentos que são contraindicados para quem tem glaucoma e a grande maioria desses medicamentos eles só são contraindicados para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Alguns exemplos dessas medicações, que são medicações muito comuns. Todos os relaxantes musculares, todos os antialérgicos, todos os antidepressivos, eles são contraindicados para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Então, a gente precisa saber do ângulo para saber se você pode ou não usar essas medicações, porque são medicações que são muito comuns, muita gente usa. Então, a gente precisa saber se tem alguma contraindicação, tá bom? Quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã no YouTube, essa minha explicação sobre ângulo aberto e ângulo fechado vai estar gravada. E eu vou começar agora a responder as dúvidas de vocês sobre esse tema.
Hoje eu só vou responder as dúvidas sobre ângulo aberto e ângulo fechado. Quem tem dúvida sobre outros temas, não adianta mandar aqui que eu não vou responder. Me manda ou na caixinha de perguntas que tem todo sábado, ou então me manda no direct, ou então espera a live da semana que vem, que vai ser a live de tema livre para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Quem quiser mandar pergunta sobre ângulo aberto ou ângulo fechado, de preferência mandar, aparece aqui embaixo um balãozinho que tem uma interrogação, é mais fácil de eu encontrar sua dúvida ali. Se o balãozinho não estiver funcionando, manda no chat que eu vou procurando aqui, tá? Jacques Crochet acabou de chegar aqui uma ótima pergunta. Quem tem glaucoma de ângulo aberto pode futuramente ter ângulo fechado? Sim, excelente pergunta, e isso é muito comum, tá? Por quê? É muito raro uma pessoa jovem ter um glaucoma de ângulo fechado. Quem é jovem e tem glaucoma geralmente tem o ângulo aberto, porque o que faz o ângulo fechar, na grande maioria dos casos, é o envelhecimento do olho. Principalmente o envelhecimento de uma estrutura chamada cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos e que é o que vira a catarata com a idade. Então a gente tem uma lente natural no olho transparente chamada cristalino. Conforme o cristalino vai envelhecendo, ele vai inchando, ele vai ficando gordinho dentro do olho e na grande maioria das pessoas é ele que fecha o ângulo. Então, a tendência é que o ângulo vá fechando com a idade. E aí, a gente precisa fazer alguma coisa para reverter isso. Existem 2 tratamentos que fazem o ângulo abrir. Um deles é o laser de iridotomia e o outro deles, que é o mais eficaz, é justamente a cirurgia de catarata. Porque quando a gente opera a catarata, a gente tira esse cristalino gordinho e a gente substitui por uma lente que é fininha, a lente artificial. Então a gente abre espaço para o ângulo abrir. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado não desespera, porque a gente transforma ele em ângulo aberto com esses 2 tratamentos. Dr. João Paulo Lomelino, excelente especialista em retina, obrigada pela participação. Aliás, quem quiser saber tudo de retina, segue Dr. João Paulo Lomelino, que tem umas fotos e uns vídeos super legais da retina lá. Vamos lá para mais dúvidas. A Selma perguntou aqui quais são os remédios que são contraindicados para quem tem ângulo aberto. Boa pergunta também, porque eu falei das contraindicações para o ângulo fechado e não falei do ângulo aberto, né? Bom, existem algumas medicações que são contraindicadas em todas as formas de glaucoma, seja ângulo aberto, seja ângulo fechado. Quais são elas? O principal disparado são os corticoides, tá? Que são medicações que são muito utilizadas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês conhecerem. Os corticoides, eles são utilizados naqueles sprayzinhos de desentupir o nariz. Eles são utilizados nas bombinhas de asma, de DPLC, de enfisema pulmonar. Eles são utilizados na forma de comprimido para tratamento de várias doenças alérgicas, infecciosas. Tem um monte de coisa diferente que se trata com corticoide. Eles também são muito utilizados em creme, em pomada, para tratamento de vários problemas de pele. E eles são muito utilizados também em colírio. E aí é que está o maior perigo de todos. O colírio de corticoide, na verdade, todas as formas de corticoide tem risco de aumentar a pressão ocular, mas o colírio, obviamente, que está lá direto no olho, é o que tem maior risco. E muitas pessoas usam colírio de corticoide sem receita médica. Vai lá no balconista da farmácia e fala: poxa, não tem um colíriozinho aí para conjuntivite, um colíriozinho para clarear o olho? Aí o balconista da farmácia vai e te dá um corticoide, você fica usando. Então, muita gente tem glaucoma descontrolado por conta desse uso sem orientação médica de corticoide. Então, os corticoides são contraindicados tanto no ângulo aberto
quanto no ângulo fechado. As outras medicações que têm contraindicação para glaucoma, classicamente elas são mais contraindicadas para quem tem glaucoma de ângulo fechado, que são aquelas que eu falei no começo da live, que são os antidepressivos, os antialérgicos e os relaxantes musculares, certo? Deixa eu achar outra perguntinha aqui. A Selma tá me dizendo aqui que travou para todo mundo, pessoal. Dá um aviso aí para mim se vocês estiverem me ouvindo. Deixa eu achar aqui mais uma perguntinha. A Tatiane Alves Bispo tá contando aqui que os filhos dela nasceram com glaucoma congênito. Tatiane, o glaucoma congênito, obrigada aí pelo feedback de vocês, pessoal, não travou não, beleza. O glaucoma congênito é uma situação muito diferente nessa questão de ângulo do que o glaucoma do adulto, tá? Por quê? No adulto, a gente separa em ângulo aberto e ângulo fechado. Na criança que tem glaucoma congênito, esse ângulo ele não foi bem formado durante a gravidez. Então, no bebezinho, não faz muito sentido a gente falar em ângulo aberto ou ângulo fechado. Na verdade, esse ângulo ele é desestruturado, ele não se formou da maneira que ele deveria e é por isso que esse bebezinho desenvolve glaucoma. Então, no glaucoma congênito, as classificações são diferentes, não é em termos de ângulo que a gente classifica o glaucoma congênito, e os tratamentos também são diferentes. Muitos dos tratamentos para glaucoma congênito, eles visam justamente tentar reestruturar esse ângulo. Então, as cirurgias mais usadas para glaucoma congênito, elas mexem justamente ali no ângulo, com uma tentativa de tornar esse ângulo funcionante. Mas ele não é nem aberto e nem fechado, ele é mal formado. E é por isso que praticamente todos os casos de glaucoma congênito são casos cirúrgicos, porque a gente precisa refazer esse ângulo e esses canaizinhos de drenagem, tá bom? Vamos lá para a próxima dúvida aqui. A Camis perguntou aqui sobre a crise do glaucoma de ângulo fechado, que é a situação em que a pressão sobe de uma hora para outra, se antes da crise a pressão já é alta ou não. Excelente pergunta, porque esse é um tema que a gente precisa falar num tema de ângulo fechado e que eu não tinha comentado aqui ainda, que é a crise de glaucoma agudo. O que é isso? A crise de glaucoma agudo é quando de uma hora para outra a pressão ocular dispara lá para cima, fica muito alta. A maioria das pessoas que tem glaucoma, tem uma doença crônica de progressão lenta. Isso quer dizer que é de pouquinho em pouquinho, muito lentamente, que o glaucoma vai piorando se ele não for tratado. Então, as pessoas que têm os glaucomas na forma crônica, elas vão piorando aos pouquinhos sem tratamento. Agora, o glaucoma de ângulo fechado, ele tem uma forma aguda, que a gente chama de crise de glaucoma, que é uma forma em que o glaucoma piora assim rapidamente, em questão de horas. Geralmente, o que desencadeia a crise é justamente o uso de algum desses medicamentos que eu falei que são contraindicados. Então, a pessoa, para ter a crise de glaucoma, ela precisa ter uma predisposição, que é ter o ângulo fechado, e aí ter um fator desencadeante, ter alguma coisa que dá o estalo para ter a crise, que na grande maioria dos casos é algum medicamento. Pode ser outras situações, como uma situação de estresse emocional, pode ser uma mudança de iluminação do ambiente, mas na grande maioria dos casos é medicamento que desencadeia a crise de glaucoma agudo. Então, não necessariamente a pessoa precisa já ter a pressão alta antes de ter a crise. Ela pode ter a pressão normal, só ter o ângulo fechado, nunca ter tido glaucoma
e de repente ter uma crise de glaucoma agudo. Ou então a pessoa pode já ter a forma crônica, aquela forma devagarzinho, aos pouquinhos do glaucoma, e aí o ângulo está fechado, não foi detectado, aquilo pode desencadear uma crise. Então a crise tanto pode vir em quem já tinha o glaucoma de ângulo fechado crônico, como em quem não tinha glaucoma e pode começar o quadro com essa crise de glaucoma agudo, tá? A crise, ela gera sintomas intensos. Quais são eles? Dor no olho, o olho fica vermelho, a visão fica muito embaçada, muito ruim, dá uma dor de cabeça muito forte, dá náusea, dá enjoo, pode dar vômito. Então, a crise de glaucoma agudo, ela tem sintomas muito fortes e que é uma emergência, tem que ir na emergência para tratar a crise de glaucoma agudo, para que isso não gere sequelas no longo prazo. Então, crise de glaucoma é uma emergência. Quem tem esses sintomas, a Tânia está dizendo aqui que sente tudo isso. Tânia, esses sintomas que eu estou falando da crise de glaucoma agudo são sintomas extremamente intensos. É uma dor que a pessoa não aguenta e que tem que correr para a emergência porque não dá para abrir o olho. Então não são sintomas leves da crise de glaucoma agudo, não. São sintomas muito intensos. A pessoa pode ter esses sintomas de maneira mais branda no dia a dia se isso é um glaucoma que está mal controlado, tá? A Cami está falando aí que quase morreu de tanta dor. Essa é a dor da crise de glaucoma agudo. Não é a dor que a pessoa aguenta ficar em casa. Se tá sentindo esse tipo de sintoma, tem que procurar uma emergência para tratar. Tá? É claro que glaucoma não é a única causa desses sintomas, então a gente precisa investigar para ver o que está acontecendo. Tem outras coisas que podem dar sintomas parecidos e que podem confundir, então tem que procurar com urgência o oftalmologista de vocês. Itália Prime está perguntando aqui se quem tem glaucoma de ângulo aberto pode tomar bebida alcoólica. A bebida alcoólica é independente do ângulo, não interfere em nada no ângulo. Então o que eu vou falar aqui vale para todas as formas de glaucoma. A bebida alcoólica, ela não vai ter, se você toma moderadamente, ela não vai ter nenhum efeito direto no seu glaucoma. Mas é claro que em exagero vai ter problema no corpo inteiro, não só no olho, tá? No glaucoma diretamente, a bebida alcoólica não faz muita diferença, mas ela vai prejudicar a vascularização do nervo óptico e ela pode danificar o nervo óptico, que é o mesmo nervo que é danificado pelo glaucoma. Então, beber moderadamente não tem problema, mas o exagero vai ser tão ruim para o olho quanto é ruim para qualquer outra parte do seu corpo, tá? Vamos lá para mais dúvidas sobre ângulo aberto e ângulo fechado. Pessoal, tem pouca gente mandando na caixinha e vocês estão dificultando a minha vida, porque aqui no chat é difícil de eu encontrar as perguntas de vocês. Acaba que às vezes vem pergunta boa e passa batida aqui sem eu conseguir ver. A Tamires está contando que sentiu uma dor absurda, como se estivesse enfiando uma faca no olho. Pessoal, esses sintomas, assim, não é para ficar em casa sentindo isso, pelo amor de Deus, é para ir na emergência, tá? Pode ser uma crise de glaucoma agudo, pode ser um glaucoma crônico mesmo que está descontrolado, tá? A Eli perguntou aqui se quem tem ângulo aberto tem a crise. Não. Quem tem ângulo aberto é uma forma crônica de glaucoma. A crise só acontece enquanto o ângulo está fechado. Aliás, mesmo quem tem glaucoma de ângulo fechado, se fez um daqueles tratamentos ou de iridotomia ou de cirurgia de catarata e o ângulo abriu, depois que o ângulo abriu, não tem mais como ter a crise. Parece que a caixinha tá ruim de novo, né, pessoal? Não tem problema não. Teve gente que conseguiu, mas quem não tiver conseguindo, vai aqui no chat mesmo. Porque a caixinha tá meio bugada desde a semana passada. Não sei o que tá acontecendo. A Matilde perguntou qual o exame que detecta ângulo aberto e ângulo fechado. O melhor exame para detectar isso
é o exame de gonioscopia. Existem outros exames que avaliam o ângulo, alguns exemplos. Ultrassonografia UBM, OCT de câmara anterior também avaliam o ângulo, mas não é o ideal. O melhor exame para variar o ângulo é a gonioscopia. O Wesley perguntou aqui na síndrome de Axenfeld-Rieger se o ângulo é aberto ou ângulo fechado. Wesley, a síndrome de Axenfeld-Rieger é uma forma de glaucoma congênito, é um glaucoma de nascença. Por mais que às vezes a pessoa só desenvolva o glaucoma quando adulto, ela já nasceu com as alterações da síndrome. Então isso é um glaucoma de origem congênito. E aí cai no caso que eu falei antes, não me lembro, esqueci o nome de quem perguntou, mas alguém me perguntou antes do glaucoma congênito, a síndrome de Axenfeld-Rieger cai nesses casos em que o ângulo nem é aberto nem é fechado, ele é mal formado durante a gestação. A Ângela Roque fez uma pergunta muito boa aqui, vamos lá. O ângulo é fechado e ela vai fazer o laser. E aí ela pergunta o que acontece depois que faz o laser, tá? Vamos lá. Quem tem ângulo fechado e que vai fazer tratamento para abrir o ângulo, ou a cirurgia de catarata, ou a iridotomia laser, não basta fazer o tratamento e agora tá tudo bem, vida que segue. Não. Depois que faz o tratamento, a gente precisa repetir esse exame de gonioscopia para ter certeza de que o ângulo realmente abriu. Quando a gente trata o ângulo fechado com a cirurgia de catarata, é quase certo de que o ângulo vai abrir. A cirurgia de catarata, ela é muito eficaz. Vocês estão ouvindo aí a pipa latir, não estão? Ela tá fazendo bagunça. Quando a pessoa faz a cirurgia de catarata para abrir o ângulo, é quase garantido que o ângulo abre. Ela é muito eficaz. A iridotomia laser, ela não é tão eficaz assim que nem a cirurgia de catarata. Ela nem sempre funciona. Então, quando a gente faz a iridotomia, é obrigatório, uma semana depois do procedimento, a gente repetir o exame de gonioscopia para conferir se o ângulo abriu. Se o ângulo abriu, beleza, continua o seu tratamento e aí fica tranquila que você não vai ter crise de glaucoma, mas tem que ficar repetindo a gonioscopia, viu? Pelo menos uma vez por ano, porque pode fechar de novo, tá? Agora, se o ângulo não abriu com a iridotomia, nesses casos, justamente por ser mais eficaz, a gente indica a cirurgia de catarata, porque a iridotomia não funciona em todo mundo, mas a cirurgia de catarata funciona em quase todo mundo. Então, o cuidado depois da iridotomia é repetir a gonioscopia para confirmar se o ângulo realmente abriu. O Léo me pediu para comentar sobre o fechamento angular que acontece à noite. Ele não tem sintoma no dia a dia, mas quando chega à noite, tem os sintomas do fechamento do ângulo. Eu falei para vocês que a crise de glaucoma, ela precisa ter uma predisposição, que é o ângulo fechado, e ela precisa ter um fator precipitante. O fator precipitante para quase todo mundo é medicamento, mas tem algumas situações que são diferentes e uma dessas situações é baixa iluminação. Quando a gente está naquele ambiente de meia luz, tipo cinema, tipo entardecer, essa situação de meia luz, ela também precipita a crise de glaucoma agudo em quem tem glaucoma de ângulo fechado. Para isso não acontecer, o que tem que fazer é abrir o ângulo. Ninguém que tem ângulo fechado com glaucoma pode ficar assim seguindo a vida normalmente, não, gente. Quem tem glaucoma de ângulo fechado precisa abrir o ângulo. Tem que transformar isso num glaucoma de ângulo aberto, seja pela iridotomia, seja pela cirurgia de catarata, tá? Falando em cirurgia de catarata, a Emília perguntou aqui, então quem já fez a cirurgia de catarata possui ângulo aberto? Quase sempre sim. É muito raro ter ângulo fechado depois da cirurgia de catarata,
tá? Para vocês entenderem melhor isso, eu vou precisar dar uma explicação que é um pouquinho mais aprofundada. Então, quem não me acompanha aí toda semana talvez fique um pouquinho perdido, mas quem está acostumado a ver todos os vídeos vai entender o que eu vou falar. Existe mais de um tipo de ângulo fechado. Eu falo aqui no geral para vocês, ângulo fechado, mas nem todo ângulo fechado é igual. Tem situações diferentes, tá? O tipo mais comum, disparado, de ângulo fechado é o que se chama ângulo fechado aposicional. O que é isso? É um ângulo que é fechado por anatomia. São pessoas que têm os olhos pequenininhos, que têm uma catarata, que têm um cristalino, que é a lente natural do olho um pouquinho mais envelhecida. Então, esse fechamento do ângulo é o mais comum. E quando eu falo aqui ângulo fechado, geralmente é esse tipo de fechamento que eu estou me referindo. Esse tipo de fechamento, que é aposicional, ele sempre resolve com a cirurgia de catarata. Então, quem tem esse ângulo fechado porque o olho é miudinho ou porque o cristalino é muito grande, com a cirurgia de catarata resolve. E esses são a enorme maioria dos casos de glaucoma de ângulo fechado. Agora tem um outro tipo de ângulo fechado, que se chama ângulo fechado sinequial. O que é isso? Sinéquia no olho é uma cicatriz. A gente pode ter sinéquias em várias partes do olho e são cicatrizes. Então, o olho inflamou em algum momento e aquilo cicatrizou grudando. Sabe quando você tem uma cicatriz que não dá ponto direito e aí fica aquela cicatriz toda torta, toda repuxada? É isso que é uma sinéquia. Uma sinéquia é uma cicatriz toda repuxada dentro do olho. Quando a gente tem sinéquias no ângulo, vou dar alguns exemplos. Quem já teve uveiite, quem já teve inflamação dentro do olho, por toxoplasmose, por herpes, por doença da imunidade, essa uveíte pode causar sinéquias. Esse fechamento do ângulo, que é cicatricial, que é causado por sinéquias, ele não abre, mesmo com a cirurgia de catarata, mas ele também não tem a crise de glaucoma agudo, tá? Então, esse tipo de fechamento, que é por sinéquia, a gente não consegue reverter, tá? Mas também não vai ter a crise de glaucoma agudo, tá? Agora, deixa eu fazer uma observação, porque eu tenho certeza que tem gente aí que já ouviu falar, já leu esse nome, sinéquia, e aí vai lá caçar na gaveta, desesperado, para procurar o laudo da gonioscopia, e aí vai estar lá escrito sinéquia e a pessoa já vai se desesperar. Calma, porque nem toda sinéquia é problemática, tá? Sinéquias pequenininhas não tem problema. A gente tem o ângulo inteiro lá para drenar. Se só um pedacinho tem uma sinéquia, não tem problema, porque o restante vai fazer a drenagem de líquido. Agora, vamos supor que sinequiou tudo, o ângulo tá todo sinequiado. Aí, realmente, vai ser um glaucoma de um pouquinho mais de difícil controle. Pessoal, essa explicação aí da sinéquia foi a explicação nível avançado. Para quem tá me acompanhando aqui desde o começo, para quem não perde nenhum vídeo. Se você não entendeu, não se preocupa, porque vamos começar aos pouquinhos, tá? Quem tá chegando novo aqui, lá no YouTube tem uma playlist que se chama Temas Básicos em Glaucoma. Então vai lá no YouTube do Papo Glaucoma, entra lá na parte das playlists e vai na playlist de tema básico. Se você não entendeu os assuntos aqui da live, é sinal de que você não tá por dentro desses temas básicos. Então vai lá e assiste essa playlist que já vai te dar uma noção para entender as coisas que eu falo aqui na live, tá? A Rochelle tá perguntando aqui se o ângulo estreito
pode aumentar a pressão ocular. Ângulo estreito é exatamente a mesma coisa que ângulo fechado, tá, Rochelle? Então, é por questão de nomenclatura. Tem alguns oftalmologistas que gostam de usar esse termo ângulo estreito, apesar de nos consensos da Sociedade Brasileira de Glaucoma a gente usa o termo ângulo fechado. Mas tem oftalmologista que gosta de usar o termo ângulo estreito. Então, tudo que eu falei aqui para ângulo fechado vale para ângulo estreito, tá? Tem gente que tá chegando nova aqui, a Beth que tá chegando agora. Quem perdeu o começo da live, não se preocupa que amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube para vocês assistirem. Inclusive, quem não entendeu alguma parte pode voltar lá e assistir de novo, porque não vai ficar gravado aqui no Instagram, mas vai ficar gravado no YouTube. Já que está contando aqui que assiste todos do YouTube, muito bem. Pessoal, quem acompanha só aqui pelo Instagram, os vídeos do Instagram são muito curtinhos. Tirando a live que é longa, os vídeos do dia a dia são mais curtinhos. Então, às vezes, não dá para eu aprofundar tanto assim. Então, vai lá no YouTube e usem a busca, porque tem 3 anos de vídeo. Vocês não vão encontrar tudo que vocês querem lá, mas usa a busca do YouTube para encontrar o que vocês quiserem e eu vou sempre estar lá aparecendo entre os primeiros resultados de qualquer dúvida que vocês tiverem de glaucoma, eu tenho certeza, viu? A Emília perguntou se as sinéquias, se as cicatrizes da ceratotomia radial também são assim. Não, as cicatrizes da ceratotomia radial não são sinéquias, elas são diferentes, tá? Pode ficar tranquila. A Beth está contando aqui que trata há 10 anos o glaucoma de ângulo fechado. Beth, eu espero que você já tenha transformado esse glaucoma em um glaucoma de ângulo aberto, hein? Por favor, não pode ficar assim com ângulo fechado, não. Ou tem que fazer a cirurgia de catarata, ou tem que fazer o laser de iridotomia para transformar esse glaucoma fechado em um glaucoma aberto. Isso diminui a sua chance de cegueira, isso facilita o controle do glaucoma. Isso pode até algumas vezes te livrar dos colírios, tá? Aliás, esse é um tema que eu não entrei aqui, mas que eu vou falar, porque eu tô dando hoje muita notícia ruim para quem tem ângulo fechado. Então eu vou dar uma notícia boa aqui. Eu já estourei o tempo da live, sabia que ia estourar, porque toda vez que eu falo de ângulo, vem muita pergunta. Vamos lá, notícia boa, finalmente, para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Se por um lado o glaucoma de ângulo fechado ele tem maior risco de cegueira, por outro lado, quando a gente faz a cirurgia de catarata, a resposta é tão boa, mas tão boa, que às vezes a pessoa nem precisa mais tratar. Ela pode manter só um acompanhamento e manter aquilo controlado durante anos e anos e anos, tá? Então, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia muito mais segura do que a cirurgia de glaucoma. E para quem tem ângulo fechado, ela dá redução de pressão excelente, tá? Então, se por um lado é ruim ter ângulo fechado, por outro lado, quando você trata o ângulo fechado, você pode estar livre dos colírios, coisa que quem tem glaucoma de ângulo aberto só vai conseguir se operar o glaucoma ou se fizer um laser. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado pode ter um tratamento muito tranquilo com a cirurgia de catarata, desde que seja feito no começo, tá? Se esse glaucoma já é avançado, não adianta operar só a catarata, tem que fazer alguma coisa para o glaucoma também. Mas se é um glaucoma inicial, se acabou de descobrir, a pressão subiu agora, e aí o ângulo fechou agora, faz a cirurgia de catarata, resolve muito bem, tá? A taxa de sucesso desse tratamento é muito bom. A Cris perguntou se isso é indicado mesmo se a catarata não estiver madura. Misturei as palavras, né? Saiu uma cataruta aí. Então, mesmo se a catarata não for madura, pode fazer a cirurgia de catarata? Sim, não só pode, como deve. Às vezes, em algumas pessoas, a gente faz a cirurgia de catarata até antes que a catarata se forme. Então, enquanto ainda está o cristalino natural do olho, a gente pode já tirar ele antes que ele vire a catarata.
Isso nos casos das pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado. Então, essa história de esperar a catarata amadurecer, isso só vale para quem não tem glaucoma. Quem tem glaucoma não tem que ficar esperando a catarata amadurecer. E mesmo para quem não tem glaucoma, isso é uma coisa meio antiga, tá? De uma época que a tecnologia da cirurgia era mais limitada, que os riscos eram maiores. Hoje em dia a gente opera a catarata muito no começo, porque é um procedimento muito seguro, as chances de complicação são muito baixas, tá? Então, foi a Cris que fez a pergunta, esqueci. Cris, conversa, se você tem glaucoma de ângulo fechado, procura uma especialista, de preferência que nem eu, que seja glaucoma e catarata juntos, temos muitas assim. E aí conversa com ela sobre a possibilidade de fazer a cirurgia de catarata para melhorar o controle e para abrir esse ângulo, tá? Vamos lá, pessoal, a gente já estourou o tempo, em 40 minutos de live, vocês já não devem estar me aguentando mais ouvir falar aqui. Eu vou caçar uma última perguntinha aqui e aí a gente encerra a live, tá? A Ana Araújo tá contando aqui que ela fez a cirurgia de catarata e foi só depois que apareceu o glaucoma. E aí ela pergunta se isso é normal. Nesse caso, muito provavelmente é um glaucoma de ângulo aberto e a cirurgia de catarata, ela só previne o glaucoma de ângulo fechado. Ela não impede a pessoa de ter as outras formas de glaucoma. Então, o glaucoma de ângulo aberto pode sim acontecer mesmo depois da cirurgia de catarata, pode ou não ter relação com o procedimento. Se o procedimento não teve nenhuma complicação, provavelmente não tem relação. É um glaucoma de origem genética mesmo. Mas se a cirurgia de catarata tem uma complicação, isso pode desencadear o glaucoma. Eli, você chegou atrasada, hein, Eli? Eli que tá sempre aqui, não perde uma semana de live. Acho que você chegou atrasada, porque eu já respondi sua pergunta. Vai lá amanhã no YouTube que você vai ver, viu? Pessoal, eu sei que eu não respondi todo mundo, porque são muitas dúvidas, eu ia ficar aqui o dia inteiro e não ia conseguir responder todas as dúvidas de vocês, mas quem eu não respondi, não precisa se preocupar, porque todo sábado tem caixinha de pergunta, então se for uma perguntinha daquelas rápidas, papum, manda sábado na caixinha de perguntas que eu te respondo. Se for uma pergunta que precisa de uma explicação mais elaborada, semana que vem a live é a preferida de vocês. Eu sei que vocês amam essa live de tema livre, que vocês perguntam qualquer coisa que quiserem. Então, semana que vem a live de tema livre, vocês mandam a dúvida de vocês, tá? Boa noite, boa tarde. Ah, é porque a Rochelle tá fora do Brasil, ela é chiquérrima, por isso que ela tá dando boa noite. Boa tarde, pessoal. Muito bom encontrar carinhas velhas conhecidas aqui, alguns que já são pacientes, outros que ainda não são pacientes. Eu vi que teve gente reclamando que mora longe, que não pode ser meu paciente, só lembrando que eu atendo por telemedicina também. É claro que a telemedicina não tira a necessidade de ter um acompanhamento presencial na sua cidade, mas, por exemplo, se você não tem especialista em glaucoma na sua cidade, você pode consultar com a sua oftalmologista e fazer uma consulta comigo por telemedicina. Quem quiser saber como é que faz, é só entrar no link da bio, que tem o telefone do consultório para vocês agendarem, tá? Toda sexta-feira tem live aqui no YouTube. Toda quarta-feira tem vídeo, aliás, gente, tô invertendo tudo, tá uma beleza, hein? Toda quarta-feira tem vídeo novo no YouTube. Toda sexta-feira, às 5 horas, tem live ao vivo aqui no Instagram. Todo dia eu tô aí enchendo o feed de vocês com informação sobre glaucoma. Então, quem ainda não tá seguindo, já segue. Quem ainda não tá inscrito, acabando aqui, já corre lá no YouTube para já se inscrever. E não esquece de clicar no sininho para o YouTube te avisar quando eu postar o vídeo novo toda quarta-feira. Um ótimo final de semana para todos vocês e até semana que vem. Beijos! E antes de encerrar, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, porque nem sempre eu respondo, mas eu tô vendo todo mundo aqui que tá mandando mensagem agradecendo e mensagens de carinho. Beijo, gente. Tchauzinho.